Os técnicos falam aqui na tela da Band. Não tem mais bicho. Foi um primeiro tempo de poucas chances. E aí no segundo tempo, depois que a gente fez o gol, o jogo muda um pouco de característica. O Vasco se lançou mais à frente. O Vanderlei tirou o Lucas Mineiro, colocou o Ian Sassi, que é um jogador mais vertical, um jogador mais agudo. E a gente acabou tendo que se defender. Mas uma vitória extremamente importante, uma vitória dos jogadores. Os jogadores estão realmente trabalhando muito sério, lutando muito. E conseguiram uma vitória extremamente importante para os nossos objetivos na competição. Mas não adianta nós transferirmos para lugar nenhum que não seja para nós. E saber que só nós podemos sair dessa situação. Não existe outra situação que não seja nós. Pegar o contexto do jogo, analisar, olhar o tape, analisar com calma, para ver o que aconteceu no jogo. Então, assim, pelo que eu participei do jogo, eu vi que o Vasco teve bem postado, bem posicionado. O Botafogo teve uma chance, conseguiu botar a bola para dentro, um erro nosso de marcação. Então tem que analisar o contexto, a participação da equipe, como é que ela se comportou dentro do jogo, na parte ofensiva, parte defensiva, e fazer com que cresça, né? Não adianta eu chegar agora, perdemos o jogo, não aconteceu nada de bom. Não, aconteceram coisas boas. A derrota é ruim, trabalhar com a derrota é muito ruim. Eu estou há 3 jogos no Vasco da Gama, 3 semanas. Eu vi o seguinte, que nós evoluímos como equipe. Uma equipe que entra dentro do campo já tem uma consistência. As perguntas são sempre de questionamento. Por que joga com 3 zagueiros? Por que joga com fulano? Por que joga com beltrano? Por que joga com ciclano? Né? Porque quando você não está ganhando, todo mundo quer uma solução, todo mundo busca uma solução. E todo mundo tem uma escalação para a equipe, né? Então a gente tem que ter calma de saber que o melhor para o Vasco da Gama hoje é ter um pouco mais de consistência no meio, até você conseguir recuperar a autoestima, ganhar, e aí a coisa começa a funcionar, até porque eu não gosto muito disso. Eu gosto de um time jogar um pouco mais em cima do adversário. Mas no momento, eu acho que é o que tem de melhor. Tanto é que a equipe se manteve equilibrada. Só depois do gol que eu abri um pouquinho mais a equipe, tirei o Felipe Bastos, estava com o cartão, tirei o Lucas, que estava com o cartão, e abri um pouco mais a equipe, mas não conseguimos. Tá aí, alguém quer falar sobre o que falaram os 2 treinadores? Eu queria fazer só uma colocação aqui, aproveitando a oportunidade. Você tem preferência, fez o Vasco muito mais vai ter uma reunião do conselho e tal, porque acho que essas coisas também internamente têm prejudicado o trabalho do Vanderlei. Então, Edilson, eu sou uma pessoa seguinte, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, não vai atrapalhar. Eu não quero atrapalhar. E ontem, até antes do jogo, eu cheguei cedo lá o Valdir estava comigo. Falei, Valdir, vou dar um pulinho ali no vestiário do Vasco para falar com o Vanderlei, dar um abraço. Pô, incentivo, com os jogadores. Né? E infelizmente não deixaram eu entrar, entendeu? Falando que pelo menos o rapaz que veio, que eu pedi. Rapaz da segurança. Eu poderia chegar e entrar direto, mas pedi o rapaz para. E aí alguém de lá de dentro deu uma ordem que eu só poderia entrar depois do jogo. Então são essas coisinhas que parecem coisas pequenas dentro do clube, mas que têm uma repercussão ruim, entendeu? Eu não sei se foi uma determinação, tanto que depois... A vestiário quem manda é o Vanderlei. Não, então, não, se eu vi lá de dentro é do treinador. Porque vestiário quem manda é o treinador. Deixa eu terminar, deixa eu terminar só meu raciocínio. Tá. Tanto que o assessor, o rapaz de imprensa do Vasco que estava ali... Nelson. Não foi o Nelson, foi o outro menino que já esteve no Vasco há algum tempo e voltou agora para o Vasco. Aí ele me ligou e aí nós não conseguimos falar. Depois ele falou, pô, o Vanderlei, quando soube que tu estava ali... Exatamente. Ele foi tentar falar contigo e tal, esse Exatamente. negócio. Então são coisas que internamente, sabe, não parece... É pequeno, mas são coisas que não somam, são coisas que só atrapalham e só prejudicam. Então... só esse registro e dizer para as pessoas que hoje estão dentro do Vasco, de quem foi a ordem, de quem é a ordem, entendeu? Eu sou um ex-presidente, mas principalmente um ex-jogador do Vasco. O maior ídolo da história do Vasco. Artilheiro da história do Vasco. Queria estar ali só para dar um abraço e desejar sorte para passar uma energia positiva, né? E esse negócio. Então, e nós tivemos um exemplo rápido do Leandro agora na delegação do Flamengo. São essas coisinhas, né? Que não parecem, mas que
atrapalha um pouco. Entendeu? Olha só. Não é só isso, só esse registro. O Roberto ia Entendeu? até falar, hoje tem uma importante reunião do Conselho Deliberativo. Pelo que eu apurei, pelas informações que eu recebi, vai ser uma reunião quentíssima. Então já aumentaram o número de segurança, já pediram auxílio à Polícia Militar, porque caminha, olha bem o que eu estou dizendo aqui, caminha para a criação de um movimento no impeachment do presidente. Mas não se faz isso hoje, né? Hoje é o início de um processo. Isso, Hoje início de um processo. Mas caminha para isso, porque estão revoltados com as coisas que estão acontecendo dentro do Vasco. Não vão aprovar um empréstimo de 30 milhões, como pediu o presidente do Vasco para pagar algumas dívidas. Talvez aprovem 10 milhões. Talvez. Por quê? Porque o Vasco não tem crédito mais com a emissora de televisão. O que aconteceu? O Vasco já recebeu até 2022. Então, qual é o crédito que ele vai dar? Olha bem que eu estou sendo bem claro aqui. Como é que você vai emprestar dinheiro se a fase é ruim, ele é o último colocado no campeonato, ainda falta muita coisa para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco não cai, na minha opinião, não cai. Mas acontece que você tem que estar com o pé na frente ou estar atrás, Edilson. 31 jogos. Entendeu? Então você tem... Como é que você sabe se o Vasco vai continuar na Série A? Você não sabe. Eu não sei se o Fluminense vai ficar, não sei. Entendeu? Então o que acontece? Ninguém sabe de nada. É início. Então essa reunião hoje vai ser complicadíssima, hein? Eu estou antecipando aqui pelas informações que eu recebi. E um detalhe, né? Vamos deixar bem claro o que o Ronaldo está falando. E hoje não se caça o presidente. Não. Inicia-se um processo. Aí o movimento é para iniciar um processo de investigação. Futuramente. Agora tem um detalhe que a gente não pode deixar de passar para o torcedor do Vasco, que até o dia 24 de julho é o prazo limite para que se tirarem o Campelo, o vice sai junto. Sai junto, porque você tem um prazo no estatuto de quê? Um ano e meio, não sei. É mais um ano e meio, mais ou menos isso. Se for depois de 24 de julho, o vice atual assume. Se for antes de 24, o Conselho Deliberativo ou o Grande Conselho nomeia um interventor. E nova eleição? Entendeu? Aí, esse período, aí vamos ter um interventor com uma nova eleição depois de X período, ali de 2 meses, 3 meses, 60 dias, 90 dias, de acordo com isso. Mas ainda em 2019. A situação política, ela é muito complicada para o Campelo. Até porque o grupo político do Eurico, com o falecido Eurico, está junto com o grupo que elegeu o próprio Campelo, que já afastou do próprio Campelo, com o presidente lá do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e alguns diretores. Então, estão todos unidos lá. E o Campelo acabou politicamente ficando sozinho no meio desse processo todo. Você administrar um clube, se você não tiver grupo político, você é o quê? Fadado a ficar complicado. sozinho. Eu queria dar uma informação. Ainda com relação ao Vasco. Só para não fugir do raciocínio. Uma situação muito delicada. Isso pesa dentro das 4 linhas. É verdade. Politicamente, o Vasco está fervendo. Isso vai nas 4 linhas. E outra coisa, está devendo 2 meses de salário. Os jogadores já começaram a reclamar e tal. Teve jogador que disse, não vou dizer o nome do jogador, mas o Melo estava dando um treinamento e... Não pagaram um mês para os jogadores. Não, está morcegando? Ele falou, estou morcegando não, eu quero receber meu dinheiro. É uma situação muito complicada. Pagaram um mês para os jogadores, está devendo um mês. Para os funcionários, devendo 2 meses. Aí. Uma informação ainda agora com relação ao Vasco, não é uma opinião, é uma informação. O Vasco anunciou ontem, depois do jogo, a contratação do Mário André Mazuco, para ser o diretor do Paraná, né? Vai ser Paraná. apresentado agora 2 horas da tarde. E, inclusive, agora o futebol, o Vasco não tem um vice-futebol. E o Campelo estava acumulando tudo, vice-presidente de futebol, gerente de futebol. Esse agora é o gerente executivo. Hoje. Ele veio do Paraná e trabalhou também no Curitiba. Como é que foi o resultado dele lá? No Curitiba, rebaixado. E no Paraná está na Série B. Muito ruim. Estou em cima de Paysandu. Qual foi o resultado dele no Paysandu? A gente espera que ele possa fazer um bom trabalho. Caiu. Então ele vem, segundo eu soube, não é uma informação, ele veio com a aprovação do Vanderlei. Segundo eu soube, veio com o que circulava ontem no estádio Newton Santos depois do jogo. É uma informação que eu estou divulgando aqui, que eu não conheço o trabalho dele. Uma coisa é Paysandu, Curitiba, outra coisa é Vasco. É diferente. Diferente, eu acho. Está falando para o senhor isso aí, o senhor está sarcástico aí. Não estou sarcástico, não estou dando informação, está concordando comigo. Tomara que dê certo, mas eu não conheço. O trabalho dele não foi bom. A oponente passou. No Curitiba, no Paraná. Vamos dar um pulinho na nossa redação aqui, chamar o
Portela.